Você quer aprender a ser um trader eficiente? Você quer aprender a ficar muito positivo no seu day trade? Você precisa aprender quais são os momentos que você deve operar mais pesado e não só isso, mas também quais momentos você deve segurar mais a operação e como segurar essas operações aí mais pesadas. Certo? É isso que você vai aprender hoje nessa aula, literalmente um curso. Eu sempre dou um curso, né, pessoal? E o curso aqui no YouTube é um curso gratuito. Afinal, eu sou sendo trader profissional há 18 anos no nosso mercado e venho cada vez mais formando traders consistentes. Pessoas essas que passam aí pela Masterclass, passam pelas mentorias e algumas delas, inclusive, você vendo os meus vídeos também, você tem condições aí de ficar consistente, né, adquirindo as apostilas. Então você pode também adquirir as apostilas, estudar sozinho se você quiser. É claro que não é a mesma coisa de você ter a Masterclass aí ao vivo. Então todos os dias de 8h50 ao meio-dia eu vou mostrando os movimentos do índice do dólar das ações, falando dessas operações. Ó, a operação é para você entrar menor, operação para você entrar maior, operação para você segurar. Então o pessoal da Masterclass está acostumado com isso. Nós temos aí a questão da Black Friday, então você pode obter mais desconto em relação a esses planos, tá? As apostilas estão inclusas nesse plano. A mentoria também, a última mentoria do ano vai acontecer agora, quem está vendo esse vídeo, vai acontecer nesse final de semana, tá? Ainda tem vaga, você também pode obter aí um link promocional. É só escrever aí no meu direct do Instagram, @senatrader, que você então poderá ter esse desconto. Bom, vamos aí para o pregão, né? Aonde nós temos, como que você deve identificar esses momentos em que são interessantes você operar mais pesado, tá? E até mesmo segurar a operação mais. Então vamos lá, ok? A primeira coisa importante que você deve entender, certo? É o seguinte, a questão, o pessoal já está acostumado aqui, né? Não vou me repetir muito. Se você tem ainda dificuldade nisso, dê uma olhada nos meus vídeos aí, eu explico isso direto, né? E o que nós temos? Nós temos a tendência macro. Então, por exemplo, mini índice nesse dia está numa tendência, ele já estava numa tendência forte, macro, tá? Então estava tudo indicando aqui que ele poderia subir, certo? Muito bem, muito bem. Aí o que acontece? Aqui nós tivemos uma situação um pouco diferente, né, pessoal? Porque explodiu aqui, né? Isso não acontece direto. Isso aqui eu vou deixar de lado. Ele está até distorcendo um pouco o gráfico aqui. Vou colocar o gráfico menos distorcido aqui para nós, o gráfico menos distorcido aqui para nós avaliarmos, tá? Vamos lá. O macro está em tendência de alta, perfeito? Então nós temos o macro em tendência de alta. Lembrando que eu estou com o chat aberto, eu vou ficar com o chat aberto aí para essa aula. Então se você tiver alguma dúvida, pode colocar aí via chat que eu estarei respondendo aí ao vivo. Então a primeira coisa que você tem que entender, você deve operar a favor do macro. As melhores operações acontecem aí a favor do macro. Tudo bem. Tá. Como identificar uma operação então de mão máxima aí no futuro, né? Seja um mini índice, mini dólar nas ações. O macro deve estar altista ou baixista, quer dizer, a operação tem que estar a favor do macro. Tá? Se o macro está altista, eu quero uma operação também a favor, do macro. No caso, a operação a favor do macro e também a favor do intra. Então eu quero a favor macro altista. Então eu quero também a favor intra altista. Certo? Intra altista. Se o macro está altista, eu também quero uma operação a favor do intra. Eu não quero uma operação contra o intra. Eu quero uma operação a favor do intra. Certo? Outra coisa muito importante. Eu quero uma operação de localização privilegiada. As melhores localizações estão em localização 1, localização 4. Então eu quero uma localização 1 aí, certo? Então preste bem atenção. Macroaltista, intraaltista, localização 1, certo? Outra questão muito interessante aí, perto da M200. Se você acompanha os meus vídeos, você deve saber aí a importância de um trade acontecendo perto da M200. Como se a M200 fosse um repulsor e um atrator dos preços. Então, se os preços estão perto da M200, a 20 está subindo, aqui você está em localização 1, a M200 vai ser um repulsor dos preços. Os preços vêm para ela e depois ele explode, ele faz ao contrário. Tá? Então, ela vai expandir o preço, ela vai
julgar o preço como se fosse uma mola. Ela vai julgar o preço para longe dela. Então você tem aí uma operação interessante, certo? E você, além disso, você deve ter um setup com percentual de acerto maior. Setup com percentual de acerto maior. Tá? Setup com percentual de acerto maior. Certo? Então, essas condições, a meu ver, são condições sine qua non, são condições indispensáveis para você operar com a mão bem pesada. Você operar com uma mão aí realmente legal de você obter os seus ganhos aí, certo? Então veja bem, olha a diferença que nós temos aí. Eu tenho que ter muita coisa a meu favor para eu entrar pesado no mercado, principalmente em relação ao mini índice, né? Exemplo desse dia que eu estou gravando. O que nós tivemos aqui? Ok? Se você não está entendendo, deixa perguntas, né? O chat estará aberto aí para você fazer esse tipo de pergunta. Ok? Estarei respondendo aí para você essas questões. Então, o que nós temos? Nós temos uma barra elefante. Tá? Nós temos uma barra elefante. Agora, olha que situação super mega blaster interessante. Nós temos uma barra elefante. Então, se você vier aqui na página, tá, do gift, isso vai acontecer um gift. Na hora que você vem na página 210, porque aconteceu aqui foi um gift, na hora que você vem aqui na página 210, você vai ver que o gift é formado de uma barra elefante. Ele rompe a barra elefante, ou às vezes nem rompe, ele volta aqui na região de 50% e dá um candle de entrada. Certo? Dá um candle de entrada. Agora, olha que situação super interessante que aconteceu. Esse é o exemplo da página 212. Tá? Esse é o exemplo da página 212. Agora, olha o exemplo super interessante que aconteceu aqui. Olha que situação interessante. O que nós temos aqui? Nós temos uma barra elefante. Tem muita gente que fala assim, putz, mas engolfou a barra elefante aqui, tá errado, não vai dar entrada não. Não necessariamente, cara. Não necessariamente, aguarde. A primeira coisa que você já deve perceber é o seguinte, né? Porque eu sempre digo aqui, ok? Pensa no cara que comprou aqui no rompimento da barra elefante, certo? Pensa o susto que ele levou nessa pancada aqui para baixo, certo? O que aconteceu? O cara que comprou no rompimento da barra elefante, provavelmente ele aumentou a mão nos 50% a 65% de retração dela, né? Com medo de ser estopado. Agora, você não precisa fazer isso. Eu ensino que você não precisa fazer isso. Você deve identificar as melhores operações. Definitivamente o rompimento de barra elefante não é a melhor opção. Cadê o pessoal que fala aí na rede social que a barra elefante tem 80% de continuidade no mercado brasileiro? Cadê? Pelo amor de Deus, né, pessoal? Então vamos ver as pessoas que estão falando essa bobagem. Olha a barra elefante aqui voltando absurdamente. Se você pensar, isso aqui também é uma barra elefante, certo? Ela não tem, depois que ela tem continuidade, certo? Como que você passa apertado nessas situações aqui? Porque definitivamente a barra elefante você deve ver como uma forte força compradora, uma forte força vendedora, mas não necessariamente está comprando o rompimento dela. Você deve esperar uma outra situação melhor. Existem momentos para você operar no rompimento dela. Eu já expliquei isso aqui em vídeo. Tá? Mas não são todos os momentos, pelo contrário, são poucos momentos que você vai comprar no rompimento dela. Essa aqui não era esse momento. Por quê? Porque isso aqui não é uma barra elefante de ignição. Somente a barra elefante de ignição é que eu entro na compra. Certo? Muito bem. Então, uma coisa muito importante aí. Barra elefante é o indicativo que você deve ir a favor daquela barra elefante. Porém, você deve esperar a volta dessa barra para você ver o que você vai fazer. E nesse caso, o gift é constituído disso. Você tem uma barra elefante que ela volta na região dos 50%, você tem um candle, você entra. Aqui nós temos inclusive 2 gifts. Certo? Nós temos aqui 2 gifts. Muito claros, por sinal, na página 212. Tá? E aqui nós tivemos também esse gift. Agora, olha que situação super interessante. Por quê? O gift você poderia comprar no rompimento, eu falei na Masterclass, inclusive, que você poderia comprar se superasse esse candle. Agora, essa compra, ela ia gerar uma certa dúvida se era uma compra de localização 1 ou de localização 3.
ela ia gerar uma certa dúvida. Por quê? Ela tem um certo afastamento para M20 aqui. Aí, olha que presente que nós tivemos, porque o gift é um presente realmente. Ele não rompeu aqui. O que ele foi fazer? Ele foi romper, né? Ele foi acionar o gift aqui. O primeiro candle que é superado, inclusive esse vermelho, depois ele faz a confirmação. O primeiro candle bonito de alta aqui, mostrando que vai segurar, é esse verde. Olha que coisa sensacional. E quando esse verde faz isso, quando esse verde faz isso, quando esse verde faz isso, ele está em localização 1, você vê que ele sai da 20. Então aqui, se fosse comprar, apesar de praticamente a mesma altura, aqui a média de 20 estava meio distante, estava um pouquinho distante ainda. Aqui você vê que o candle partiu da média móvel de 20. Então definitivamente esse aqui é uma Lock 1. Agora me fala, isso é uma Lock 1, certo? Certo, nós acabamos de falar, isso aqui é uma Lock 1. Isso aqui está perto, essa barra está perto da M200? Olha que legal. Sim, essa barra está perto da M200, quer dizer, é um forte repulsor dos preços aí. Ela atua como mola, ela bate aqui na região para poder empurrar os preços para cima. Nós estamos com intraday altista? Intraday altista? Sim, nós estamos com intraday altista. Altista. Tá. Nós temos um macro altista no momento? Sim, nós temos um macro altista, acabei de mostrar no vídeo. Então não há dúvida que você deve entrar com a mão pesada nessa operação. Não há dúvida que você deve entrar com a mão pesada nessa operação de gift. E olha que linda a operação que até acabou distorcendo, né? Eu vou até tirar esse candle, porque esse candle não é normal. Vamos colocar a operação normal. Essa operação normal, é uma operação que chegou a pagar aqui 500, 600 pontos praticamente. Certo? Uma operação que... Senna, onde você coloca o stop dessa operação? Inclusive, na outra live me perguntaram isso. Onde você coloca o stop dessa operação? Aqui? Óbvio que não, pessoal. Eu coloco esse stop aqui abaixo da 200. Tá vendo esse candle aqui, ó? Esse candle atrás aqui, a mínima dele tá um pouco abaixo da M200 aqui. Quer dizer, sensacional. Essa operação é uma operação bem interessante aí de ser feita com a mão grande. Porque ela tem todos os critérios que eu já demonstrei. Então, nessa entrada já dá para entrar pesado. Agora, ainda houve uma outra possibilidade de reforço da operação, de adição da operação, que inclusive é importante eu explicar, porque todas as adições, já é fato que você deve entrar pesado. Tá? Todas as adições. Então, pirâmides operacionais, o que é uma pirâmide operacional? Pirâmide operacional é uma adição. O que nós tivemos aqui? Eu acabei de falar que nós tivemos um gift. Tá? Então nós tivemos aqui um gift. Bem claro a questão do gift aqui, certo? Bem claro esse gift. Tá. E depois? Depois nós tivemos aqui uma RBI. Por quê? O que nós temos aqui? Dois candles de alta, um gift, desculpa, dois candles de alta, uma RBI. Depois nós tivemos dois candles de alta, não está em tendência? Sim, está em tendência. Depois desses dois candles de tendência, nós tivemos uma barra ignorada. Quer dizer, essa barra ignorada é a adição de um trade pré-existente. Certo? Então, olha só. Entrada, adição. Isso muitas pessoas confundem, né? Muitas pessoas confundem essa questão aí da adição. Quando se deve fazer a adição? Aí tem muitas pessoas que acham que eu vou fazer adição lá em cima. Não. A adição, para ela existir, ela precisa estar perto. Então, se você não abre um upgrade aqui e vai entender de pirâmide, que são as adições, você vai entender tudo que eu estou falando. Certo? Se você tem a apostila, se não, é interessante você adquirir a apostila aí e também a Masterclass para entender mais essa questão das pirâmides. A pirâmide só pode ser feita caso a segunda entrada esteja próximo da primeira entrada. Então, por exemplo, aqui nós tivemos um VBS, depois nós tivemos uma TTTO. Observe que, mesmo depois de passado um certo tempo, essa entrada está praticamente o mesmo tamanho, está praticamente o mesmo nível dessa entrada. Certo? Toda pirâmide tem 85% de acerto no mercado brasileiro. Tá? Toda pirâmide tem 85% de acerto no mercado brasileiro. Então,
Se você não tivesse entrado pesado aqui, definitivamente nesse momento você deveria entrar pesado, porque é aí que houve uma adição a uma ordem pré-existente. Ou seja, as adições aumentam muito o percentual de acerto de um trade. Então, mesmo se esse trade aqui não estivesse muito bem localizado, então preste bem atenção. Aqui eu estou mudando um pouco, né? Ou mudando um pouco a explicação. Vamos recapitular aqui para você não perder a linha de raciocínio. Novamente, se você tiver dúvida, coloque essa dúvida aí via chat. Tá? Então não vou perder uma questão de raciocínio. O que eu falei? Para você entrar maior, você deve entrar num setup poderoso, em localização 1, perto da 200, com o intra a seu favor, junto com o macro também. Então o macro tem que estar junto com o intra, certo? Todos esses critérios vocês têm aqui, nessa situação aqui, certo? Você então tem uma questão aí de adição. Desculpa, você já tem um candle, você já tem uma situação muito poderosa aí para você. Então você não precisava nem fazer essa adição aqui. Se você quisesse, você poderia ficar mais forte ainda nessa adição, tá? Então tudo bem, você já aprendeu comigo que se eu tiver um intra a favor, um macro a favor, um setup perto da M200, tá? Um setup interessante, um setup poderoso, localização, não dá para entrar pesado, certo? Tudo bem. Eu estou mostrando essa pirâmide aqui, porém, nem sempre nós temos pirâmides aí acontecendo em localizações perfeitas, certo? Então se você pensar, esse VBS, isso aqui é um VBS, pode falar que esse VBS está em localização 1, não o melhor VBS do mundo. E essa TTTO, não podemos dizer que essa TTTO está em localização 1. Para os entusiastas, para o pessoal que gosta aí, né, do método Oliver original, ele chama isso de Delayed Top and Tail Takeout. Para mim tudo é a mesma coisa, TTTO, mas seria o Delayed, porque ela acontece lenta, né? Ela acontece com alguns candles, então seria Delay. Então é um DTTTO, tá? Só para vocês entenderem. Percebem que, ela até que tinha M200 aqui atrapalhando, mas o que acontece? Nenhuma dessas regiões estava em localização 1. Então, olha só, você já aprendeu como identificar uma operação que mão grande. Só que agora estou introduzindo o conceito que toda operação de pirâmide, você também deve operar com a mão grande. Só que nem toda operação de pirâmide, tá, ela vai estar em localização 1, não tem problema. Não tem problema. Então toda adição que você tiver de um trader pré-existente, ele vai aumentar muito o percentual de acerto, mesmo não estando nas melhores localizações e mesmo não estando nos melhores setups. Deu para entender? Alguém tem alguma dúvida? Como eu estou ao vivo, pode colocar essas dúvidas aí via chat mesmo. Tá? Estará aberto aí para vocês. Então, você pode colocar essas dúvidas aí via chat. Certo? Então eu estou explicando agora uma outra condição que você pode operar com a mão pesada. Então a primeira condição eu já expliquei. Qual que é a outra condição? A outra condição é você ter uma pirâmide operacional. Se você tiver uma pirâmide operacional, não importa o setup que você está operando, certo? Não importa o setup que você está operando. Você pode operar um setup piorzinho numa localização piorzinha. Agora preste muito bem atenção no que eu vou falar. Preste muito bem atenção no que eu vou falar. Porém, você deve ter também, nesse caso, um macro a favor e o intra também a favor. Então, nesse caso dessa figura, eu não sei como é que está o macro. O macro, para eu pegar pesado na adição, ele tem que estar altista. O intra já estava altista. O macro tem que estar a favor do intra também. Então, esses critérios aqui são indispensáveis, certo? Você não precisa ter o setup de melhor localização, nem o melhor setup, mas você precisa ter um macro a favor com o intra a favor. A pirâmide boa de ser feita é essa, tá? Dessa forma, você pode sim operar pesado. Então, primeira condição, se você está chegando agora, reveja esse vídeo, você vai ver a primeira condição de você operar pesado, situações que você pode operar pesado. Essa é a outra condição, eu estou explicando a segunda condição de você operar pesado através da pirâmide, seguindo certos critérios que eu estou acabando de falar aí para vocês. Certo? Existem outros, Senna? Existem outros. Existem outros sim. Então, por exemplo, onde que estão, né, essas questões, essas operações aí que você fala que pode operar mais pesado? Aonde que estão essas situações? Tá? Nós estamos vendo aqui no upgrade
ao que eu chamo de situações especiais. Então, todas essas situações aqui especiais, tá? Pode sim operar mais forte, sim, tá? Dá para operar mais forte, tá? Então, assim, existem algumas condições bem interessantes para você operar forte. Essas condições, obviamente, não aparecem todo dia. Mas essa semana que eu estou gravando o vídeo está lotado dessas situações, né? Então aqui, por exemplo, eu vou pegar uma ação agora para explicar. Eu vou pegar uma ação agora para explicar a outra questão aqui uma questão aqui que você poderia operar pesado, tá? Novamente falando aqui de situações, especiais. Se você pegar aqui, nós vamos na página 252, nós teremos aí um 33% breakout com VBS. Um 33% breakout com VBS. Nós estamos falando aí de situações especiais. 33% breakout com VBS, uma situação realmente muito interessante aí que você pode utilizar para os seus trades. Então eu explico na página 253, mas vamos pegar essa parte aqui 254. Vamos observar essa parte aqui 254, que coisa linda, né? Se você pensar tecnicamente falando, houve uma junção de barras aqui, quer dizer, houve uma pancada, né? Depois, será que isso aqui vai subir e vai ser muito bom para você? Olha, isso aqui é super interessante. Quando nós pegamos aqui a TOTS, olha o que a TOTS fez, né? Olha o que a TOTS fez. Se você pegar aqui os exemplos, né, eu falo muito dessa questão de 33% breakout. Então, ele é precedido de uma forte força compradora ou vendedora, mas normalmente ele acontece mais na ponta compradora. Tá? O que acontece? Eu tenho uma força aqui de junção de barras, ou uma barra única aqui, ok? Uma barra única. Tá? E o que eu tenho? Eu tenho uma congestão no 33% da barra. Por quê? Se você pegar, presta atenção, se você pegar essa barra elefante e divide ela aqui no Fibo, tá? Deixa eu colocar o Fibo aqui bonitinho. Se você pega uma barra elefante aqui e divide num Fibo, se eu colocar a região de 33%, vamos ver onde que ela vai ficar? Ó. Espera aí. Agora vai. Vamos lá, vamos incluir. Olha que legal. Olha onde que está o 33%. Olha onde que está o 33%. Então, quando você tem uma junção de barras ou uma barra única, quando ela congestiona na região de 33%, permitindo a 20 encostar nos preços, você tem um provável 33% breakout. Você tem um provável 33% breakout. Agora, olha que situação interessante. Se vocês olharem na apostila, você vai ver esse slide aqui da página 255, aqui eu estou mostrando também que existe um breakout, porém não existe o VBS e pode ser assim considerado de baixa qualidade. Então, se você pensar aqui, não houve um VBS. Por que não houve um VBS? Porque para haver um VBS eu tenho que ter alguns candles de queda. O rompimento desse candle é uma entrada. Porém, aqui poucas pessoas prestam atenção. Ele bateu na região de 33%, certo? A 20 está chegando, correto? Olha que coisa interessante. Você tem o que aqui? Nesse exato instante. Na hora do rompimento, você tem o que aqui? Quer dizer, isso está sendo um 33% breakout? Claro que está sendo um 33% breakout, porque ele está rompendo, tendo congestionado na região de 33%. Por isso que a gente chama de 33% breakout. Breakout, quer dizer, está rompendo, ele já estava acumulado na região de 33%, ele está rompendo essa região estando acumulado anteriormente. Agora, quer dizer, só isso aqui já valia o trade. Porém, um trade de menor qualidade, visto que ele não tinha o VBS, certo? É um trade de menor qualidade, visto que ele não tinha o VBS, certo? Tudo bem. Só que, nesse exato instante, ele tem o quê?
um setup. Qual que é esse setup? Acertou quem disse RBTO. Então, assim, só o fato de você ter uma situação especial, você já abre o olho, porque as situações especiais têm um percentual de acerto maior. Só que na própria apostila, eu falei aqui que sem o VBS, ele é considerado de baixa qualidade. Porém, ele está rompendo com um setup acontecendo. Quer dizer, isso aqui você pode considerar até uma pirâmide, se você quiser. Tá? Ou uma convergência de setups que você quiser. Ok. E possibilita uma compra poderosíssima. Observe que essa compra poderosíssima, ela não é uma compra em localização 1. Claro que não. Definitivamente ela não é uma compra em lock 1. Afinal, a 20 está aqui ainda. Essa compra acontece no rompimento. Não é uma compra de localização 1. Essa compra é localização 3. Nossa, Ana, mas existem situações de localização 3 que eu posso operar pesado? Existem? Tá aí um exemplo. Se você não sabia disso, está sabendo agora. Por isso que TOTS era tão poderosa para você fazer a operacional. Porque são poucos momentos que a Lock 3 é tão poderosa como se fosse uma Lock 1. Esse é o caso da Lock 3 ser tão poderosa quanto a Lock 1. Um 33% breakout com RBTO. Uma situação raríssima que aconteceu aí também nesses dias que eu estou... nesses últimos dias aqui. Certo? E olha o que acontece nessa situação. Olha o que acontece nessa situação. Isso tem alguma coisa a ver com a M200? Claro que não. Olha onde a M200 estava. Quer dizer, você está aprendendo, nesse vídeo, você está aprendendo aqui três situações que você pode sim operar a mão pesada. Eu já expliquei a primeira, se você não entendeu, veja anteriormente. Já expliquei a segunda, nos tratando aí de pirâmides operacionais. E aqui nós temos a questão da situação especial, que ela é muito boa, só que ela ainda foi proporcionada por situações aí de pirâmide. Então, quando você sabe muito bem essas questões, uma coisa vai juntando a outra e você consegue ser muito lucrativo no mercado, porque uma coisa você vai juntando. Quem lê a apostila e quem estuda comigo na Masterclass, inclusive eu faço convite novamente do pessoal participar aí da mentoria. A mentoria é essa que vai acontecer em breve, nesse final de semana. Tá? E também participar da Masterclass. Aí eu tenho um ticket ainda disponível. Ainda existe um ticket aí da Black Friday. Então aproveita um ticket da mentoria também, que a mentoria está bem mais barato que isso aqui. Tá? E um ticket da Black Friday. Então vale a pena você adquirir esse ticket aí para entender todas as explicações que eu faço, as explicações ao vivo. Né? Então eu falei, por exemplo, que era muito interessante operar em TOTS aí com a mão mais pesada. Tá? E você vê que não tem absolutamente nada a ver. A TOTS não tem uma localização bonita. Ela não tem uma localização bonita, está longe de ter uma localização bonita. Por quê? Porque ela está longe da 200, ela está longe da 200, ela está longe da 20, e mesmo assim ela paga 2%, quer dizer, maravilhoso. Maravilhoso. Mas por quê? Para você precisa ter o quê? Você precisa ter conhecimento dessas situações especiais. Então, as situações onde você encontra essas situações especiais, novamente, você encontra aqui na apostila. Então, na apostila você vai encontrar aí toda essa questão de situações especiais, que elas estão aqui, ó. Tá? Então ela começa aqui, ó, na página 202 e ela vai até 259. Nós temos aí quase 56. Nós temos aí praticamente 50, um pouquinho mais de páginas de trades que você pode operar pesado. Então os trades que você pode operar pesado são esses aí, fora algumas outras situações aí que eu explico, tá? Então hoje você aprendeu três trades que você pode entrar pesado no mercado, né? Três que você pode operar, três situações aí que você pode operar pesado no mercado. Aí você fala assim, Senna, tá, eu vou operar pesado no mercado. E será que eu posso ficar mais com a posição? Então, tem pessoas que me perguntam assim, Senna, como é que ficar no 2-1, no 3-1? Será que essas situações especiais, elas possibilitam você ficar mais tempo no trade? Também. Você pode tentar aí, nessas situações, ficar mais tempo no trade. Também. Você pode tentar aí 1-1, 2-1, 3-1, 4-1. É o momento que você tem. Esse, obviamente, vários outros momentos
que se eu fosse explicar aqui, né, pessoal, eu demoraria muito tempo. Todo esse conhecimento está disponível aí nas mentorias. Esse conhecimento mais avançado você pode obter aí nas mentorias. Por isso que novamente eu faço convite aí para vocês, certo? Então, algumas pessoas provavelmente já fizeram alguma pergunta no chat, tá? Eu estou aí respondendo ao vivo, né, para vocês. É feriado que eu vou postar esse vídeo, então muitas pessoas não vão conseguir ver ao vivo, mas depois deixe os comentários aí, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, é muito importante aí para mim, tá? Até mesmo para ter vontade aí de fazer os vídeos aí para vocês. Perfeito? Então eu fico por aqui hoje, pessoal. Abraço a todos, mais vídeos virão. É show, sempre show. Isso aí, bom feriado a todos.